Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, na quarta semana científica de graduações do CEAR, que vai acontecer do dia 7 ao dia 15 de dezembro de 2020, irei apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Ralph Melo e meu orientador é o professor Ricardo Carvalho Silva, do curso de Ciências Biológicas. O trabalho apresentado tem como título o uso de tecnologias digitais como ferramenta para aprimorar a aprendizagem dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas no ensino à distância, uma possibilidade para qualificação e formação. Então, vamos à introdução do trabalho. Hoje, no contexto educacional contemporâneo, ou seja, tem como uma das suas particularidades o grande aumento dos cursos oferecidos por essa modalidade de educação à distância. Então, devido a essa sua flexibilidade que o EAD possui, ele possibilita que os indivíduos podem ter acesso a cursos de graduações, pós-graduações e hoje até mestrado, que está sendo muito comum nessa modalidade. Então, o que é essa educação à distância? Segundo a AJA de 2008, é um sistema de ensino, ou seja, ele caracterizado pela separação entre o professor e o aluno. Ou seja, o professor e o aluno ele não precisa estar no mesmo local. Então, essa separação entre do aluno e do professor, ela é ministrada por uma variedade de mídias impressas ou essas TICs, essas aqui que eu estou mostrando para vocês, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação. Para esse aluno que podem ter perdido a oportunidade mais cedo da vida ou ter sido negada a educação formal presencial. Então, a gente vê que essa educação ela é bastante presente na vida das pessoas hoje em dia. E para o uso dessas tecnologias, ela oferece uma gama de oportunidades, aqui eu estou marcando oportunidades no EAD, incluindo promover a qualidade dessa interação entre alunos, interação entre aluno e o professor, e também ela fornece acesso a infinidade de outros recursos. Nesse slide aqui, eu mostro para vocês o rápido crescimento que essa educação à distância tem em todo o mundo. Ela gerou a necessidade de revisar estruturas de entrega e repensar essas práticas pedagógicas. Então, como surgiu essa educação à distância? Ela surgiu como uma resposta da necessidade de oferecer a alunos que não tinham a possibilidade de estudar presencialmente. Então, e essa tecnologia, ela desempenhou um papel fundamental na mudança da dinâmica de cada opção de entrega ao longo dos anos, bem como a pedagogia da educação à distância. Aqui mostra sobre a tecnologia, que desempenhou um papel fundamental na mudança e na dinâmica de cada opção de entrega ao longo dos anos. Ou seja, ela é responsável por distorcer o conceito de distância entre o aluno e o instrutor, ou seja, o aluno e o professor. Então, ela facilita a interação entre essas duas pessoas. Segundo Barreiro, em 2016, essas tecnologias de informação e comunicações, ou seja, as TICs, foram preparadas para romper barreiras e diminuir espaço entre o professor e o aluno. Então, essas tecnologias, quando é utilizada por computadores, ela permite uma troca significativa de informações. Então, ela diminui a distância entre o professor e o aluno. Então, aqui eu mostro para vocês o quanto é rico e quanto cresceu o número de plataformas para o aluno e o professor ter essa interação. Então, aqui a gente mostra o Moodle, o Canvas, o Blackboard. Então, temos muitas alternativas e muitas plataformas para esse aluno e professor poder interagir. Aqui, uma parte bastante importante do trabalho de conclusão, que é o objetivo. E qual foi o objetivo principal desse trabalho? Ele foi identificar as relevâncias do uso de tecnologias digitais como ferramenta para aprimorar a aprendizagem dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas no ensino à distância. Entrando no referencial teórico do trabalho, um ponto que foi colocado foi sobre definição e contexto do ensino à distância e de educação à distância.
Essa educação à distância ela pode ser encontrada no final do século XIX. E essa modalidade ela teve início no Rio de Janeiro, depois passou para São Paulo, onde em 1900 algumas instituições estrangeiras ofereciam esse ensino por correspondência. E esses cursos que eles ofereciam eram na parte de eletrônica e de engenharia. Essa educação à distância, ela tem pelo menos 100 anos, o que mudou de cursos por correspondência, né, onde utilizavam muito lápis, papel, para cursos de internet em tempo real. Ou seja, nesses últimos anos, a educação à distância tem se desenvolvido rapidamente, principalmente com o surgimento de novas tecnologias. Segundo esse autor aqui, Veras, em 2013, com algumas contribuições, ele destaca a educação à distância como um processo de aprendizagem planejado que está inserido em um ambiente diferente do ensino presencial. Ou seja, em 1973, Moore introduziu a teoria do estudo independente e teve como base a importância da educação à distância. Ainda no referencial teórico, um outro ponto que eu trouxe para vocês foi sobre novas tecnologias digitais no ensino à distância. Esse progresso tecnológico e sua integração com a sociedade. Essa era digital, o uso de ferramentas para auxiliar o processo de ensino deixou de ser o principal diferencial. No nosso dia a dia, esse avanço tecnológico, de tecnologias, é cada vez maior para as pessoas e são estimuladas a adotar uma postura que a capacite a agir diante de novas realidades. Outro ponto que foi colocado no referencial teórico é sobre o ensino de ciências biológicas. Esse estudo de ciências biológicas no Brasil ele tem sido centro de diversos artigos e estudos de pesquisas voltadas às várias análises. Hoje temos várias modalidades de ensino. O que a gente encontra mais facilmente é o curso de licenciatura EAD, à distância, de ensino à distância. Porém, hoje temos bacharelado, temos pós-graduações, tudo na área de ciências biológicas. Nos cursos, então, de ciências biológicas à distância, o aluno passa a maior parte do tempo estudando em casa, no trabalho e em qualquer outro lugar, por ter essa flexibilidade. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a metodologia que foi utilizada no trabalho. Essa pesquisa, então, ela foi realizada para identificar as relevâncias do uso de tecnologias digitais como ferramenta para aprimorar a aprendizagem dos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no ensino à distância. Então, eu trouxe para vocês que a revisão bibliográfica constitui de uma pesquisa de estudos para análise e discussão de textos importantes já publicados nesta área, apresentada para vocês. E, portanto, deve trazer contribuições de vários autores relacionados a problemas e fundamentos sobre o tema. Ainda sobre a metodologia utilizada no trabalho, essas informações elas foram obtidas a partir de revisão bibliográfica em livros, artigos científicos específicos da área, dissertações e teses publicadas nos últimos anos e a pesquisa ela foi feita em língua portuguesa e língua inglesa, a partir de exemplares físicos como de exemplares disponíveis em plataformas de pesquisas online, como Cielo, ScienceDirect, Google Acadêmicos, periódicos da CAPES, entre outros. Então, para fechar essa metodologia do trabalho, os descritores utilizados nessa consulta foram tecnologias na educação, tecnologia da informação e comunicação, multimeios didático, ensino de biologia, as TIC e ensino à distância, onde foram utilizados pesquisa no termo da língua portuguesa e da língua inglesa. Entrando no resultado e discussão, na educação, tais ferramentas podem ser utilizadas como métodos de ensino, porém, vale ressaltar que, se a tecnologia é utilizada apenas como método de ensino técnico,
não apenas como meio de explicação da sala de aula, e não como intermediário. O debate sobre as dificuldades dos alunos de ensino à distância no curso de Ciências Biológicas enfrenta grandes dificuldades no uso dessas novas tecnologias em meio de inserção e difusão das tecnologias de informação e comunicação. Como resultados obtidos na pesquisa, foi registrado uma média de 35 trabalhos acadêmicos entre artigos, dissertações e teses publicadas. Uma das saídas apontadas para o uso dessas tecnologias digitais como ferramenta para aprimorar a aprendizagem dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas do ensino à distância mostra o quanto da importância dessas ferramentas para o processo de aprendizagem desse aluno. Entrando agora na conclusão do trabalho, com o advento dessa nova tecnologia, diversas facilidades foram inseridas em nosso cotidiano, principalmente com a expansão e o uso da internet. Embora essa educação à distância não seja uma novidade, ela não tem recebido respeito na comunidade acadêmica, por vários tipos de gravidade que acontece. No campo do ensino em biologia, são inúmeras as possibilidades de aplicação dessas novas ferramentas, como aplicativos, simuladores, novas plataformas, redes sociais. Para fechar, eu trago algumas das referências que foram utilizadas no trabalho e muito obrigado pela atenção. Obrigado.